Oi pessoal, eu sou o Theo de People, trabalho aqui na Pagar.me com pessoas, com indicadores, dados, e vim aqui trazer para vocês alguns conceitos básicos de People Analytics. Beleza, então primeiro eu vou falar para vocês o que é People Analytics basicamente. É o processo de organizar e analisar os dados para trazer uma melhor gestão do RH para a empresa. Então a gente analisa todos os fatores e entende como que está a produtividade e a experiência do cliente interno conosco. Agora que vocês já sabem o que é mais ou menos People Analytics, vou passar algumas boas práticas para começar a implementar na empresa. Primeiro você tem que confiar na fonte de dados. Um exemplo é basicamente aquela planilha que você não tem certeza se está atualizado ou não, se os colaboradores que trabalham com você estão preenchendo de forma correta. Automatizar o processo o máximo possível, então se você puder não utilizar planilhas que são preenchidas por pessoas manualmente, seria muito bom, de bom uso, porque assim a gente evita erros humanos, tanto erros quanto falta de preenchimento, então falta de informação. Cuidar do armazenamento das informações. People Analytics costuma utilizar muita informação sensível, então é muito importante que as pessoas tenham maturidade para poder armazenar e manusear esses dados de forma responsável. Sabendo que você quer implementar People Analytics na sua empresa, é muito importante que vocês entendam que existem vários tipos de maturidade. Primeiro porque People Analytics é uma área muito nova, o conceito é novo e as pessoas estão entendendo como implementar e como utilizar. Então, o primeiro nível de People Analytics é basicamente o Data Blind. Quer dizer que a pessoa não utiliza nenhum tipo de dado para criar estratégias do RH para a empresa realmente trazer uma robustez às estratégias, ao dado. O Data Reactive é uma parte mais descritiva da coleta de dados, então a pessoa começa a coletar os dados, apontar o que está acontecendo, mas não analisar de fato. Na parte de Data Active, que é o próximo passo, a pessoa realmente começa a analisar o que aquele dado pode trazer, então já é um passo a mais para People Analytics. E a parte que as pessoas já estão implementando hoje em dia nas empresas. Então, as pessoas estão conseguindo coletar o dado, estão conseguindo apontar qual o problema, mas ainda não estão implementando a solução de fato. Agora, em Data Proactive, que é uma parte mais preditiva, as informações extraídas dos dados já ajudam a prever futuros eventos que irão acontecer nas empresas, então evitar certas situações que já aconteceram. Então é basicamente utilizar os dados a favor do futuro da empresa. Data Driven é a parte mais avançada do People Analytics, é quando você realmente tem uma parte prescritiva, é quando você faz aquilo que você planejou. Então você consegue ter uma perspectiva dos problemas futuros e trabalhar com os dados de fato na estratégia da empresa. Então, além de tudo, além de ter esses dados para te ajudar, ele vai fazer parte da empresa, ele vai fazer parte da estratégia do RH e ele vai dar um impacto muito grande no resultado no final. Basicamente, People Analytics tem um ciclo. Nele você tem alguns passos para finalizar aquele projeto em si. Então, primeiro a gente já sabe que é a coleta de dados, sempre o mais confiável possível. Depois é o tratamento de dados para dar uma curacidade nele, para sempre utilizar o dado mais simplificado possível. Então é ali que a gente utiliza sistemas de automatização, pode ser Power Query, pode ser, enfim, Python, para realmente a gente ter uma informação que a gente possa utilizar rápido, que seja automatizado de fato. Depois a gente tira alguns insights desses dados, então a gente pode fazer alguns gráficos, alguns dashboards, para poder realmente tirar insights daquilo que a gente está tratando. E aí depois disso a gente só realmente precisa fazer ações de fato para que aquele problema seja resolvido. Então a gente tem que utilizar os dados não só para a gente entender o que está acontecendo na parte de insights, mas também para a gente fazer algo sobre. People Analytics é para utilizar dados para ajudar as pessoas. É literalmente você usar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente interno, fazer com que eles fiquem felizes, tenham uma boa experiência e continuem empreendendo aqui conosco de forma autônoma, feliz e satisfeita. Que o time de pessoas se mostre sempre presente e que se mostre preocupado com a experiência do cliente. Ok, agora um passo a passo para vocês entenderem um pouco mais de People Analytics e conseguir empreender aí na sua empresa. Primeiro, trace um objetivo. Para você entender a necessidade de People Analytics, você tem que entender suas fraquezas, os seus problemas. Então, traçar todos os problemas e a prioridade deles
para você poder entender o que segue primeiro e o que será mais vantajoso para o cliente final, que é os nossos clientes internos, né? Então, sempre traçar um objetivo de prioridade, de demanda, de dificuldade que a empresa passa para poder trabalhar nos próximos passos. O segundo é a coleta de dados, que a gente já tinha comentado um pouco mais cedo. É sempre você ter a maior parte de dados confiáveis possível. Então, aquela planilha que o DP tem, que pode te passar para passar para o time de people, para você poder tratar individualmente, colaborador por colaborador. Então, você coleta esses dados, utiliza eles para poder, cada dia mais, trazer informações acuradas e confiáveis para a sua análise. O terceiro passo, basicamente, é o tratamento de dados. A gente costuma chamar de automatização aqui. A gente utiliza algumas ferramentas para poder tratar esses dados. Então, por exemplo, numa base de pessoas você tem 200 colaboradores, só que só 100 são ativos. Então, a gente precisa tratar esses dados para pegar só pessoas ativas e analisar essas pessoas. Então, ao invés de você sempre ficar filtrando e tirando células de inativos, você pode utilizar algumas ferramentas que fazem isso para você, que automatizam os processos manuais que a gente costuma fazer no dia a dia. Isso, Power Query no Excel, ou VBA, ou, enfim, Python também pode fazer para quem é mais pro lado do desenvolvimento. Mas tem muitos vídeos, né, no YouTube e na internet para você entender um pouco mais de Power Query, ajuda bastante na hora de tratar seus dados. Então, você sempre precisa entender que para você fazer uma análise, você tem que ter os dados mais limpos possível. Mais limpos? Os dados são limpos. Você precisa ter os dados o mais limpo possível para poder utilizar eles e não fazer nada que possa atrapalhar no número final. Então você entende se o número faz sentido, você faz um check manual para ter certeza que aquele seu código, que aquela sua query não fez nenhuma coisa que não deveria fazer de fato. Essa parte é muito importante para você entender a análise de fato. Então, o tratamento ele é imprescindível na hora de você conseguir analisar alguma coisa. Você precisa de uma coisa limpa, simples e intuitiva para você poder seguir. Ok, agora na parte 4, que é a parte de análise, é realmente onde você entende por que People Analytics é tão importante e está sendo tão comentado nas empresas. Você utiliza tudo que você usou nos tratamentos de dados, junta tudo e faz uma grande análise para entender os problemas, as lacunas, as forças que a sua empresa tem. Então, você pode utilizar algumas ferramentas também, como o Data Studio, Power BI, etc., para fazer dashboards de assuntos que são mais recorrentes na empresa. Então, se você precisa entender um pouco mais de turnover, que é basicamente as pessoas saindo da sua empresa, turnover voluntário, taxa de turnover por mês. Se você quer isso, mas quer não só uma vez, quer ver todos os dias ou quer ver semanalmente, quer mostrar isso numa reunião com outras áreas, você pode fazer um dashboard. Isso ajuda bastante você a entender. O dashboard ele é sempre automatizado, então se você utiliza o Data Studio vinculado a alguma planilha, ele vai sempre atualizar de acordo com o que você mexe nessa planilha. Então também tem que ter cuidado para não quebrar o dashboard. Então, nessa parte de análise, você vê as vantagens de People Analytics no RH, você consegue ter a resposta dos cálculos, você consegue entender bem mais o que está acontecendo na companhia, por mais que na hora de tratamento você consiga ter algum tipo de output, mas na hora da análise, realmente, de construir alguma coisa, você consegue entender a importância e a potência que People Analytics tem para a área de RH. O quinto passo é o relacionamento de dados. Então, a gente pega duas análises divergentes que conseguem convergir em um output final, em um indicador. Um exemplo é o NetNew, que é uma conta que a gente utiliza muito para entender a gordura de pessoas por mês. Então, basicamente as pessoas que entraram, menos as pessoas que saíram no mês, e a gente entende se a empresa está com saldo positivo ou negativo em questão de headcount. Headcount é a quantidade de pessoas ativas ou que estiveram ativas durante o período. Então, no mês de novembro, por exemplo, que Não, eu achei que eu tava em novembro. Tá. Nossa. Então, a gente utiliza esses dados para poder correlacionar qual é o
o indicador da empresa no momento. Se a gente contratou pessoas esse mês ou se a gente perdeu mais pessoas nesse mês. E são duas análises diferentes, né? Tanto de contratação quanto de turnover. Projeções, que é o último passo, a gente tem a parte histórica, né? A gente pega os dados históricos e compara para poder entender o que pode acontecer ou não no futuro. Então, utilizando os mesmos dados do passo 5, a gente pode entender, por exemplo, qual mês que o NILT está mais baixo ou o mês que a gente costuma ter o NILT negativo, que costuma ter bastante turnover, e pedir para o time de recrutamento dar mais atenção, criar mais vagas, conseguir criar mais pessoas, para que esses meses futuramente tragam números positivos e consigam ser equilibrados de acordo com os outros meses do ano. Então foi isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado dos primeiros passos para implementar a People Analytics na sua empresa. Espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês se inscrevam nas nossas vagas também, que vocês venham ser Pagar.me e que vocês empreendam com a gente mais pro futuro, tá bom? Um beijo e até a próxima.